Fala pessoal, estamos aqui no ano de 2023 e eu quero fazer uma série de vídeos falando sobre algumas obras de literatura contemporânea. O objetivo é criar um engajamento maior para a leitura, principalmente de literatura contemporânea brasileira. Por isso, eu começo a análise desses livros a partir desta pérola aqui, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, uma pérola da literatura contemporânea e obra que já foi colocada como clássica, como uma obra que já nasceu clássica. E a pergunta que fica é: realmente Torto Arado é essa obra que já nasce clássica? Será? Segundo o próprio autor, né, uma obra ela só se torna clássica com o tempo. Então a gente não tem realmente como dizer. A única coisa que a gente pode realmente afirmar sobre Torto Arado é que essa obra é sim um sucesso e uma das melhores obras de literatura contemporânea brasileira. E vamos tentar elencar aqui algumas características que justificam esse sucesso todo dessa obra, desse romance de Itamar Vieira Júnior. O primeiro ponto, o primeiro tópico que eu queria elencar sobre isso é a gente pensar no sucesso das premiações da obra, né? Na literatura atual, para o público no geral, uma obra premiada é uma obra que chama a atenção. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma novela, pode ser um romance. E aí, Torto Arado começa a sua jornada de premiações em 2018. O Itamar Vieira, ele não lança a obra diretamente no Brasil. Ele lança a obra primeiramente em Portugal e lá essa obra vence o prêmio Leia. Em 2019, ela é lançada no Brasil. Não tem uma repercussão tão grande assim, como a gente imagina, em 2019, mas em 2020 a obra vence o prêmio Jabuti e logo depois o prêmio Oceanos. E aí o livro vira um sucesso, né? A partir das vitórias em vários prêmios. Eu só li essa obra em 2021 e como a gente já está em 2023, a gente for considerar que essa obra foi lançada em 2019, ela já está caminhando aí para o seu quarto ano de sucesso, né? E em 2021, quando eu li essa obra, ela já era a mais vendida da literatura contemporânea brasileira. O que é raro, né? Porque já fazia bem 50 anos que uma obra de literatura brasileira não ficava em primeiro lugar no próprio Brasil. O segundo ponto para representar o sucesso dessa obra pode ser relacionado à linguagem e também a forma com que a obra ela é escrita e dividida, né? Ela é dividida em 3 partes. Ela é uma obra que traz algumas características interessantes da literatura contemporânea brasileira, como, por exemplo, a literatura contemporânea brasileira, a maior parte dos livros tem 200 páginas. Ela é uma obra que a gente vai encontrar ela com 261 páginas, dividida em 3 partes, e todas as 3 partes narradas em primeira pessoa por mulheres. Outra coisa, os ganchos. A linguagem da obra traz uma linguagem simples e a estrutura da obra é dividida em capítulos que a cada capítulo um gancho é deixado, né? E para um público hoje em dia acostumado com narrativas seriadas e que assiste, por exemplo, e faz uma série como La Casa de Papel ser um sucesso,
essa obra, ela atrai demais o público, por isso, né? Os chamados cliffhangers que aparecem aqui, onde praticamente cada capítulo é deixado um gancho que faz o leitor ler o próximo, ler o próximo, ler o próximo capítulo. E, além do mais, o Itamar Vieira Júnior, ele vai deixando um suspense na história, um suspense na narrativa praticamente todo o tempo, fazendo com que o leitor queira saber um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais e um pouco mais. Esse é um dos pontos importantíssimos. Vi até alguns críticos colocarem que a linguagem era simplista demais, né? O pessoal comparando aí a livros como Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e até mesmo a Dois Irmãos, de Milton Ratum, colocando essas obras como obras muito mais linguisticamente bem elaboradas e torturado, até simples demais. Eu acredito que, na verdade, isso é que é atrativo na obra, porque ele traz uma linguagem simples, mas acessível ao grande público, né? Não cria essa barreira com o grande público. Outro ponto, e o terceiro ponto positivo aqui dessa obra, são os aspectos sociológicos presentes dentro da obra. E para isso a gente precisa entender um pouco mais da história, da narrativa, do que acontece aqui. É a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia. Elas são pertencentes a uma comunidade quilombola no interior da Bahia, ali próximo à Chapada da Diamantina. E a gente vai entender a história dessas duas irmãs em uma sociedade que vive à mercê do trabalho análogo à escravidão. É muito interessante porque é um fator sociológico e muito colocado nos dias atuais nessa questão do trabalho análogo à escravidão. Mas, se eu não me engano, eu vi em uma entrevista o próprio Itamar Vieira Júnior colocar que ele nem gosta desse título análogo à escravidão. Ele mesmo vê como um trabalho escravo mesmo aqui. E essa narrativa traz esse como um dos primeiros aspectos sociais muito fortes dentro da obra. A gente tem que lembrar que ela é uma obra regional, certo? E uma das características dessa obra é esse caráter regionalista da obra. Em algumas críticas, ela é colocada como um realismo fantástico, né? Mas não é um realismo fantástico como 100 anos de solidão, não, né? É um regionalismo fantástico muito mais próximo de José Lins do Rego, né? Que é daqui da Paraíba, e como eu estou fazendo esse vídeo aqui da Paraíba, é muito interessante a gente perceber como tem bastante de José Lins do Rego nessa narrativa de Torto Arado, só que, diferente, por exemplo, de Fogo Morto, aqui o autor ele coloca as mulheres para o primeiro plano, né? José Lins do Rego, ele sempre colocava as mulheres a segundo plano, e a partir do caminhar da narrativa, como em Fogo Morto, essas mulheres elas assumiam o primeiro plano. Aqui não. As mulheres, Belonísia e Bibiana, já estão em primeiro plano, ou seja, a força dessa narrativa são as mulheres. A força dessa narrativa são as irmãs. E tem vários outros personagens, como o pai delas, o Zeca Chapéu Grande, o primo que casa com uma delas, mas nenhum desses outros personagens tem a força dessas irmãs,
né? Então, protagonismo feminino é outro tema importantíssimo aqui na obra. A obra é recheada de mistérios. A gente vai acompanhar, né, a narrativa dessas irmãs dos 7 anos de idade até a vida adulta, permeado por um acidente, que eu não vou dar spoiler do que acontece, no qual vai interferir na vida toda das duas e vai fazer com que elas fiquem interligadas durante toda a vida. Como essas irmãs são mulheres pretas e também praticantes de uma religião de matriz africana que é conhecida como Jaré, a gente vai perceber vários tipos de preconceitos aqui, né? A gente vai seguir para o aspecto sociológico do racismo estrutural, né? Que, como eu falei a vocês, mesmo sendo uma narrativa regionalista, o Itamar Vieira Júnior consegue representar e exprimir isso de forma incrível. Talvez não tanto quanto no livro vencedor do Jabuti, que veio depois desse, O Avesso da Pele, que depois eu vou fazer um comentário sobre ele, mas ainda assim ele exprime essa questão do racismo estrutural muito bem. Aqui, o aspecto melhor da obra é a questão da voz das minorias, né? Além da questão do trabalho análogo à escravidão, da questão da terra, do tempo expresso pelo regionalismo, mas trazer, dar voz às minorias é um dos aspectos primordiais dessa obra, que é uma pérola, talvez ainda não um clássico, mas sim uma das obras mais incríveis da literatura contemporânea brasileira. Por isso que eu começo por ela. E, para encerrar esse vídeo, eu deixo aí para vocês, já falando em questão de dar voz às minorias e dar voz àqueles que depois vão se tornar símbolos, uma homenagem ao nosso queridíssimo Pelé.